Fala galera! Hoje teremos uma aula sobre calorimetria. Mas antes de começar nossa aula, não te esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like. Bora lá para nossa aula! Introduziremos nossa aula de hoje sobre calorimetria, falando sobre essa grandeza térmica conhecida como calor. Calor que é um tipo de energia que transita entre corpos de diferentes temperaturas. Então trago a vocês um exemplo onde eu tenho dois corpos de diferentes temperaturas. Eu tenho o corpo A e o corpo B. E observo que o corpo A possui uma temperatura mais elevada que o corpo B. Mas o que acontece quando eu tenho juntos dois corpos de diferentes temperaturas? Eu tenho aí a presença de um fluxo de energia partindo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa energia é conhecida como calor, como eu já vinha falado anteriormente. Só que esse fluxo de energia só cessará quando acontecer o equilíbrio térmico. E o que seria o equilíbrio térmico? Quando a temperatura desses dois corpos se igualarem. Perfeito? No Sistema Internacional de Unidades, o calor é contabilizado utilizando-se a unidade de medida Joule. Mas devido a um contexto histórico, nós iremos utilizar a medição da quantidade de calor utilizando-se a unidade de medida caloria. Fazendo então uma comparação entre essas duas unidades de medida, nós veremos que um joule corresponde a 4,184 calorias. Continuando com a nossa aula, nós vamos falar agora um pouquinho sobre calor sensível e calor latente. Bom, para a gente entender o que é o calor sensível e o calor latente e qual é a diferença entre esses dois tipos de calor, eu vou utilizar um experimento que vai ajudar a nós visualizarmos isso melhor. Então, aqui eu tenho dois recipientes, eu vou preencher esses dois recipientes com água. Só que no primeiro recipiente eu vou utilizar água no estado líquido e no segundo recipiente eu vou utilizar água no estado sólido, ou seja, o gelo. Eu vou medir a temperatura desses dois corpos, tá ok? Então tenho aí a temperatura inicial e agora o que eu farei? Eu vou ceder calor para esses dois sistemas. Mas o que é que eu vou observar aqui utilizando esses termômetros? Eu vou ver o seguinte, gente. No primeiro recipiente eu tenho uma variação de temperatura da água. Então antes ela tinha uma temperatura menor do que ela tem agora, quando ela recebeu essa quantidade de calor. Mas o que é que eu observo no segundo recipiente? Eu vejo que não ocorreu uma variação da temperatura, mas sim uma mudança de estado. A água, antes que se encontrava em estado sólido, passa a se liquefazer, saindo do seu estado sólido e indo para o estado líquido. Já que já entendemos o que é o calor sensível e o calor latente, vamos tentar observá-los dentro de um gráfico que mostra como a temperatura da água se comporta em relação ao ganho de calor. Então aqui eu tenho um eixo que mostra a temperatura em função da quantidade de calor que essa água vai ganhar. Então, gente, eu tenho três pontos aqui. O ponto de menos 10 graus, que é o ponto de temperatura inicial. O ponto de 0 graus, que é o ponto de fusão, ou seja, vai ser o momento que a água vai sair do estado sólido para o estado líquido. Tem o ponto de 100 graus Celsius, que vai ser o ponto onde a água vai sair do estado líquido para o estado gasoso. E o que acontece? O que eu gostaria que vocês observassem aqui é o seguinte, gente. Essa água está inicialmente com uma temperatura de menos 10 graus Celsius. E ela vai ganhando calor e chegando a uma temperatura de 0 graus Celsius. Só que nesse intervalo aí só ocorre variação de temperatura. Ela se encontra no estado sólido, só que de menos 10 graus até 0 graus, ela continua nesse estado sólido. Então só ocorre a variação de temperatura. Então a quantidade de calor que ela recebe nesse intervalo é denominado calor sensível. Só que quando ela chega nesse ponto de 0 graus Celsius, ela continua recebendo calor,
sem aumentar sua temperatura, ou seja, sem uma variação de temperatura. A única coisa que está acontecendo nesse momento aí, que ela chega no ponto de 0 graus Celsius, é a mudança de seu estado, ou seja, ela está saindo do estado sólido e indo para o estado líquido, perfeito, gente? Então nós denominamos esse ganho de calor aí como calor latente, né? Calor de fusão, tá bom, gente? Saindo desse ponto de 0 graus e elevando a sua temperatura, agora ela se encontra no estado físico líquido, ela vai ganhando calor e vai apenas alterando a sua temperatura. Então eu denomino esse ganho de calor aí como calor sensível, até o ponto onde ela vai chegar à temperatura de 100 graus Celsius e também vai continuar com essa temperatura durante um período, certo? Nesse momento que ela chega à temperatura de 100 graus Celsius, ela não está mais alterando a sua temperatura, ela está apenas alterando o seu estado físico, saindo do estado líquido e passando para o estado gasoso. Então essa quantidade de calor que ela recebe nesse intervalo, nós denominamos de calor latente, né? Então, a partir do momento que ela sai desse ponto de temperatura de 100 graus Celsius e eleva a sua temperatura ganhando calor, nós vamos dizer que esse calor ganho, a partir desse momento, também é o calor sensível. Perfeito, gente? Então temos aqui um gráfico mostrando os pontos onde a água recebe calor sensível e também calor latente. Agora nós vamos ver a relação entre quantidade de calor e variação de temperatura. Para a gente entender a relação entre essas duas grandezas, nós vamos utilizar aqui um experimento onde eu tenho uma esfera e essa esfera ela possui uma determinada temperatura inicial. Digamos que a temperatura inicial dessa esfera é registrada nesse termômetro é de 20 graus Celsius. E o que vai acontecer aqui, gente? Vai acontecer que agora eu vou ceder calor para essa esfera. E se eu ceder calor para essa esfera aí vai aumentar de temperatura. Se ela só aumenta de temperatura sem ocorrer nenhuma mudança no seu estado físico, então esse calor ela recebe e denomina-se calor sensível. Então, ela aumenta a sua temperatura e nós vamos ceder uma quantidade de calor para ela de 500 calorias, ela vai aumentar sua temperatura. Quando ela aumentar sua temperatura, o termômetro aí vai registrar uma temperatura final de 40 graus Celsius. O que a gente pode observar aí, gente? Nós podemos observar que a variação de temperatura foi de 20 graus Celsius. Perfeito, mas se a gente fazer diferente agora, eu não vou ceder uma quantidade de calor de 500 calorias. Eu vou ceder uma quantidade 3 vezes maior, 1.500 calorias, né? Então, cedendo uma quantidade de 1.500 calorias, a temperatura dela vai se elevar ainda mais. Então, vai deixar de ser 20 graus Celsius, que é a temperatura inicial, e vai se elevar para 80 graus Celsius, não é, gente? Então, olha só. De quanto foi a variação de temperatura dela agora? Nós vamos observar que a variação de temperatura dela foi de 60 graus Celsius. Não sei se vocês perceberam, gente, mas olha só. Eu tripliquei a quantidade de calor que eu cedi para essa esfera, né? Ou seja, antes eu cedi uma quantidade de 500 calorias, agora eu passei a ceder uma quantidade de 1.500 calorias. O que aconteceu com a variação da temperatura? A variação da temperatura também aumentou 3 vezes mais. Ou seja, o que nós podemos dizer com isso, gente? Nós podemos observar o seguinte, que a quantidade de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura. Beleza? Agora nós vamos ver a relação entre quantidade de calor e massa, tá, gente? Então o que acontece? Para a gente observar isso de uma maneira bem bacana, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar 2 corpos de massa diferentes. Vamos pegar 2 corpos aí, um de massa de 100 gramas e o outro de 500 gramas, ou seja, o segundo corpo tem 5 vezes mais massa do que o primeiro. Perfeito? E o que a gente vai fazer? A gente vai medir primeiro a temperatura inicial desses corpos, né? Vamos registrar aí que a temperatura deles foi de 20 graus Celsius. Perfeito? Então o que acontece, gente? Agora eu vou ceder calor para esses corpos, né? Então, cedendo calor para esses corpos, digamos que eu vou ceder para esse corpo aí
1, uma quantidade de calor de 500 calorias e para o corpo 2, uma quantidade de calor de 2.500 calorias. Ou seja, uma diferença aí de 5 vezes mais, né? Então o que acontece, gente? Sabe o que eu vou observar? Eu vou observar o seguinte: o aumento de temperatura vai ser igual para os dois. Ou seja, eles vão sair de um ponto de temperatura que é 20 graus e se elevar para um ponto de temperatura que é de 80 graus, ambos. Só que o que acontece? Nós vamos perceber que eles possuíram a variação de temperatura também igual. 80 menos 20 é igual a 60 graus Celsius. Né, gente? E o que eu quero que vocês percebam com tudo isso? Bom, gente, olha só. Os dois corpos tiveram a mesma variação de temperatura. Então, o que foi feito para que eles tivessem a mesma variação de temperatura, sendo que eles possuem quantidades de massas diferentes? O que acontece é o seguinte, gente. Acontece que a quantidade de calor cedida para esses corpos também é diferente. Ou seja, a quantidade de calor cedida para o segundo corpo é 5 vezes maior do que a quantidade de calor cedida para o primeiro corpo. Então, o que nós podemos observar com isso aí, gente? Nós podemos observar o seguinte, que a quantidade de calor é diretamente proporcional à massa. Perfeito, gente? Bom, sabendo de tudo isso daí, que a quantidade de calor é proporcional à variação de temperatura e também é diretamente proporcional à quantidade de massa, nós temos a seguinte relação, que a quantidade de calor é diretamente proporcional ao produto entre quantidade de massa e variação de temperatura. Bom, então, essas relações vão se diferir simplesmente por uma constante, tá bom? E essa constante aí eu vou denominar calor específico. E vocês já vão entender por que calor específico, tá, gente? Então, olha só, o que seria o calor específico? O calor específico seria a quantidade de calor necessária para se alterar uma unidade de massa em uma unidade de temperatura. Como assim, professor? Não entendi. Bom, se eu tivesse em 1 grama de água, por exemplo, e eu estou interessado em aumentar a temperatura desse 1 grama de água em uma unidade. Digamos, se encontra aí a uma temperatura de 14 graus Celsius, esse 1 grama de água. E eu quero elevar para uma temperatura de 15 graus Celsius. Qual é a quantidade de calor que eu preciso ceder para esse 1 grama de água para ele se elevar de 14 para 15? Então, essa quantidade de calor eu chamo de calor específico. Tá bom, gente? Então, todo material possui seu calor específico, né? Beleza? Então, bora lá continuar. Bom, a unidade de medida do calor específico vai ser a caloria por grama graus Celsius. E aqui eu apresento para vocês uma tabela onde eu tenho diversos materiais. Eu tenho acetona, eu tenho areia, eu tenho água, cobre, etanol, ferro, ouro, prata e alumínio, tá bom? E na coluna do lado eu tenho os valores do calor específico de cada material desse. Então tenho aqui o calor específico da acetona é de 0,52, eu tenho aqui da areia é de 0,2, eu tenho aqui da água é 1, eu tenho aqui do cobre é 0,09, eu tenho aí que o ferro é 0,11, eu tenho aqui o ouro é 0,03, eu tenho que a prata é 0,05 e eu tenho que alumínio é 0,02. Fica atento nesse alumínio aí porque nós vamos utilizar ele daqui a pouquinho. Mas o que acontece, gente? Eu gostaria que vocês se atentassem ao calor específico da água. Como vocês podem ver, a água aí, ela possui calor específico igual a 1. Diferente da areia, por exemplo. A areia aí tem um calor específico de 0,2, né? Então o que acontece, gente? A água é um dos materiais que possui um dos maiores calores específicos, tá, galera? Perfeito? Então bora lá. Então vamos praticar o que já aprendemos. Aqui eu tenho um determinado material e o que é que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro medir a temperatura, né, desse corpo e vemos que a temperatura inicial dele é de uma temperatura de 30 graus Celsius. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ceder calor para esse corpo.
cedendo o calor para esse corpo, ele vai ter uma elevação de sua temperatura, não é verdade? Então antes ele estava com uma temperatura de 30 graus Celsius, agora ele tem uma temperatura de 150 graus Celsius, tá bom? Então qual foi a variação de temperatura dele? A variação de temperatura dele foi de 120 graus Celsius. Bom, gente, o que é que eu estou interessado em fazer? Eu estou interessado em descobrir qual foi a quantidade de calor que foi cedida para esse corpo para que ele pudesse ter uma variação de temperatura de 120 graus. Mas o que acontece? A quantidade de calor, ela não depende só da variação de temperatura, ela depende também do calor específico e da quantidade de massa. Então esse corpo, digamos que ele tem aí um calor específico de 0,22 calorias por grau Celsius, ou seja, que material é esse daí? É a prata, né, gente? Como a gente viu na tabelinha ainda agorinha, tá bom? E a massa dele é de 80 gramas. Tendo essas informações, vamos calcular qual foi a quantidade de calor cedida para esse corpo para ele ter aí essa variação de 120 graus Celsius de temperatura, tá bom? Então, substituindo tudo na nossa formulinha, nós temos o seguinte aí, que a quantidade de calor vai ser igual a 0,22, que é o calor específico, vezes 800, que é a massa, vezes 120, que é a variação de temperatura. Então, multiplicando tudo isso daí, eu tenho que a quantidade de calor é igual a 21.120 calorias. Então, essa foi a quantidade de calor cedida para esse corpo ter uma variação de 120 graus. Beleza, gente? Deu para entender isso daí? Agora nós vamos falar sobre a capacidade térmica, tá, galera? O que seria a capacidade térmica? A capacidade térmica seria a quantidade de calor que uma quantidade de massa precisa armazenar para alterar sua temperatura em uma unidade. Ei, calma, professor. Você está se referindo ao calor específico, na verdade? Calma lá, meu querido aluno. Olha só, preste atenção. O calor específico é para alterar uma unidade de massa em uma unidade de temperatura. Ou seja, 1 grama, por exemplo, de água em uma temperatura. Aqui eu estou falando de uma determinada quantidade de massa que não necessariamente precisa ser unitária. Não precisa ser 1. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, 1.000, 1 milhão de gramas. Na verdade, então eu estou falando de uma determinada quantidade de massa que pode ser diferente de uma quantidade unitária. Mas espera aí, então quer dizer que a capacidade térmica é muito semelhante ao calor específico? De certa forma, sim. A capacidade térmica seria então um múltiplo do calor específico. Como você pode observar, a capacidade térmica tem uma semelhança muito grande aí com o calor específico. Porém, a capacidade térmica, ela serve para quantidades de massas variadas. O calor específico só serve para quantidades de massa unitárias. Perfeito, gente? Então, olha só, vocês podem ver aí também que a capacidade térmica ela é igual a massa vezes o calor específico, que vocês podem ver aí na segunda equação. Perfeito? E qual é a unidade de medida da capacidade térmica? A capacidade térmica, a sua unidade de medida é a caloria por graus Celsius. Beleza, gente? Por exemplo, eu poderia calcular a capacidade térmica do ferro para diferentes quantidades de massa. Por exemplo, a primeira aí seria a capacidade térmica do ferro para uma quantidade de massa de 100 gramas. A segunda seria a capacidade térmica do ferro para uma quantidade de massa de 200 gramas. E a terceira seria a capacidade térmica do ferro para uma quantidade de massa de 300 gramas. E como vocês podem ver, aí a capacidade térmica para essas três situações são diferentes. A primeira, que é de 11 calorias por grau Celsius, a segunda é de 22 calorias por grau Celsius, a terceira, que é de 33 calorias por grau Celsius, enquanto que o calor específico se mantém o mesmo, né? 0,11. Ei, calma, não fica triste. Já tem os vídeos novos no canal. Mas antes disso, não esquece de dar uma olhada nos vídeos anteriores. Beleza? Valeu!